Bom, no parágrafo 60, nós vamos começar. Ele diz: na loucura, seja qual for sua natureza, convém reconhecermos, de um lado, a liberdade negativa de uma fala que renunciou a se fazer reconhecer. Eu vou trazer um caso interessantíssimo da doutora Anísia da Silveira, um dos chamados camafeus dela. Ou seja, aquilo que chamamos obstáculo à transferência. E de outro, a formação singular de um delírio que objetiva o sujeito em uma linguagem sem dialética. E aí esse delírio pode ser fabulatório, fantástico ou cosmológico, interpretativo, reivindicatório ou idealista. Nós vamos ver isso tanto no caso Schreber do Freud, nós vamos ver isso no caso Aimé, nós vamos ver no Seminário da Psicose. Freud traz alguns exemplos, Lacan, como a mulher que o vizinho é açougueiro e ela cisma que ele entrou no elevador e chamou ela de porca. Então, esse tipo de coisa fabulatória ou de coisa fantástica, né? A Aimé achava que ela era prejudicada pela atriz, que ela não conseguia ser escritora por causa daquela atriz, né? Ou mesmo cosmológico, né? Eu me lembro de uma pessoa, quando eu trabalhei no hospício, ele virava a parte de trás sempre para ver se a pessoa era inimiga ou não. Ele se virava de costas e punha as nádegas bem de frente para a pessoa. Mas qual era o perigo dele? Porque estava para descer um avião cheio de pedras preciosas. Se a pessoa fosse inimiga, iria denunciá-lo. Então, esse tipo de formação de loucura é diferente da outra que eu vou mostrar a vocês, que é riquíssima. E quanto a essa, que objetiva o sujeito em uma linguagem sem dialética, conforme Lacan diz, tem uma nota 33, que é um aforisma de Lichtenberg. Um louco que se imagina príncipe só difere do príncipe que efetivamente o é, pelo fato que aquele ser um príncipe negativo, o louco. Enquanto que esse é um louco negativo, príncipe. Considerados sem seu sinal, eles são semelhantes. Esse senhor era muito engraçado as coisas que ele diz. Ele era um físico e escritor. Ele se chamava Georg Christopher Lichtenberg. Ele nasceu na Alemanha em 1º de julho de 1742 e morreu em 24 de fevereiro de 1799. Frases interessantes dele: o homem ama a companhia, mesmo que seja apenas a da vela que queima. Outra dele: nem é estranho que as pessoas tenham tanto prazer em lutarem pela religião e tão pouco em viverem pelos preceitos dela, da religião. Outra dele: o sábio procura a sabedoria, o tolo já encontrou. Então, isso ele está fazendo uma diferença entre esse tipo de formação de um delírio, que pode ser fabulatório, fantástico, cosmológico, interpretativo, reivindicatório, idealista, etc., que objetiva o sujeito em uma linguagem sem dialética. E tem o outro, que é
a liberdade negativa de uma falta que renunciou a se fazer reconhecer. Eu vou trabalhar com vocês com o material da doutora Anísia da Silveira. A doutora Anísia da Silveira foi uma psiquiatra. Ela foi presa por equívoco na época da ditadura do Getúlio, simplesmente porque ela era vizinha de uns comunistas, de fato. E ela, morando sozinha aqui no Rio, ela ajudava, quando ela chegava do trabalho, ela era médica, ela dava banho nas crianças, e aquela coisa do nordestino que se agrupa. Eles eram todos nordestinos naquela região onde ela morava. E ela comia na casa deles, e ela dava banho nas crianças deles, enfim. Quando eles foram para a Rússia, ela foi levá-los na estação, lá na Praça Mauá, no cais. Aí a doutora Anísia foi considerada comunista. O marido dela realmente era, a doutora Anísia nunca foi. A doutora Anísia foi presa na mesma cela que a Olga, mulher do Júlio Prestes. E a doutora Anísia é que deu um chilique quando percebeu que a Olga estava grávida e sendo maltratada. Falou, aqui tem uma grávida. E fez um escândalo. Então, acho que essa moça que nasceu da Olga deve a vida dela, em parte, à doutora Anísia. E a doutora Anísia que se incumbiu como médica de cuidar da Olga o tempo inteiro nessa cadeia, ela ficou presa. Depois a doutora Anísia, quando foi solta, teria que voltar ao serviço público, mas ficou com medo. Sumiu para a Bahia. Até que um dia ela voltou ao serviço público. Quando ela voltou ao serviço público, já estava na moda da eletrochoque. A doutora Anísia não aceitava a ideia. Então deram para ela um serviço que era uma espécie de arte-terapia, mas na verdade os loucos, assim chamados, lá no hospício ficavam costurando sapato, costurando roupa e tal. E a doutora Anísia que transforma aquilo num grande serviço de arte-terapia. E ao longo da vida dela, ela se dedica aos loucos. Então o trabalho da doutora Anísia é um trabalho que merece um destaque. E ela tem um grupo que ela chama os Meus Camafeus, que são artistas plásticos da melhor qualidade, e eles contam a vida deles através da pintura, sem saber que estão contando a vida deles através da pintura. O Emídio é o mais conhecido, o Emídio é o mais interessante. Então eu trouxe o caso Emídio para vocês verem que aquilo que o Lacan diz na loucura, seja qual for a natureza, convém reconhecermos, de um lado, a liberdade negativa de uma fala que renunciou a se fazer reconhecer, que é o caso desses loucos, né? Que a doutora Anísia jamais deixou chamar de louco, né? São os frequentadores. Né? E a doutora Anísia depois fez a Casa das Palmeiras, fez o grupo de estudo Carl Gustav Jung, fez o Museu de Arte do Inconsciente, de imagens, desculpe, do inconsciente, que funciona no Hospital do Engenho de Dentro. A doutora Anísia teve, na verdade, 4 obras quando ela morreu. Todas funcionam. E vale a pena vocês um dia irem ver essas coisas. Eu vou trazer o caso Emídio. Vai demorar não sei quantos vídeos, porque é interessante o caso. Mas eu preciso que vocês tenham contato com a loucura para não ficar se atrapalhando com as coisas. Uma coisa é a paranoia, ler Lacan, tá lá a tese, tem o Seminário 3, tem o Freud, as brigas do Freud com Flesch, e outra coisa é esse tipo de loucura que Lacan insiste aqui, que é uma fala que renunciou a se fazer reconhecer. É esse que eu vou trazer para vocês. Não vou mais aparecer, eu vou filmar o pedaço e vou lendo, tá bom? Próximo filme.